Olá, boa noite a todos, muito obrigada. Vamos conversar com o Paulo Flores, que é um ator premiado, diretor, professor de teatro. Em 1978, ele cria a Tribo de Atuadores, Ó Nós Aqui Travês, abrindo novas perspectivas para a cena teatral do sul do país, né? Em 84, cria a Terreira da Tribo, que é um centro de experimentação e pesquisa cênica. E nos anos seguintes, a Terreira da Tribo é apontado como um dos centros de criação mais vivos e importantes do país. Em 2000, concebe a Escola de Teatro Popular da Terreira da Tribo, que se transforma em referência em formação teatral. Olha que trabalho lindo, né? E é coordenador do selo Oi Nós Aqui, não, Oi Nós na Memória, e membro do conselho editorial da revista Cavalo Louco. Em 2015, recebeu do Ministério da Cultura, junto com a Tribo, o prêmio Ordem ao Mérito Cultural, pelo trabalho exemplar da companhia Oi Nós Aqui Travês. Então, Paulo, eu passo a palavra a você, né, como homem de teatro, encenador, ator, né, fazer apontamentos, né, essa questão do espetáculo, da transposição de uma obra literária para a cena, o que que você sentiu, né, enfim, um olhar teatral também, né, ou você está à vontade para falar o que quiser. Boa noite a todas, todos. Em primeiro lugar, parabéns para a Estela, para a Simone, para a Marilene, pelo belo espetáculo que a gente acabou de assistir, e também para toda a equipe, né? Porque, na realidade, a equipe toda ali está presente de todas as formas, né? E eu quero agradecer o convite do João Luiz para estar aqui, conversar um pouco sobre a encenação de Minhas Queridas. Eu gostei muito da encenação, todos os aspectos, né? A direção da Estela e todos os pontos. A gente fala de dramaturgia, o trabalho das atrizes, né? Da Simone, da Marilene, esplêndido, a trilha musical, o figurino, a cena do vídeo, a escolha das projeções. Eu vou estar falando aspectos, né, que me tocaram mais na encenação, mas aí Estela, Simone, Marilene vão interrompendo, né, para se tornar uma conversa, né? Eu vou falar primeiro aspecto que me chama a atenção, e para mim foi bem importante, foi a escolha da direção e dramaturgia, já que são da Estela, que é apresentar a peça como uma obra em processo. Então, meta-teatro. Isso eu acho muito interessante. Tá? Então, as atrizes elas estão ensaiando uma peça a partir das cartas da Clarice para suas duas irmãs. Então, isso já nos leva a uma característica da literatura da Clarice, né? Dessa escrita dela, que é o uso da metalinguagem. A Clarice muitas vezes se utilizava, ela escrevia sobre o processo da escrita no momento mesmo da elaboração dessa escrita. Então isso eu acho assim um ganho assim na montagem muito interessante, né? que certamente é um aspecto de envolvimento do público, que é essa questão do metateatro. Então, desde o início já fica bem claro esse jogo das atrizes que estão ensaiando, né? Estão ensaiando uma peça
a partir das cartas literárias, né? Então, as cartas da Clarice. Isso eu achei bem interessante, e durante toda a encenação elas vão estar no papel da Clarice, falando para as irmãs através das cartas, voltando em seguida para serem as atrizes desse ensaio, que, em forma de um diálogo, elas narram fatos da história da vida da Clarice. Isso eu acho bem importante, né, na encenação, porque vão situando o público dentro dessa história. E a gente pode ver assim, ó, desde o início, né, quando as atrizes vão começar esse ensaio, né, elas escolhem uma frase para começar. Então, no caso, a Simone, né, ela fala da importância que é receber uma carta da sua irmã. Isso já nos leva para a ideia central que para mim, está presente em toda encenação, que é questionar o aprisionamento do ser humano, principalmente do universo feminino. Isso acho que fica presente em toda a peça, a luta da mulher contra essas amarras dessa sociedade que a gente vive, essa sociedade patriarcal. Então, todas essas questões do machismo estão muito fortes em todo o desenvolvimento da encenação. E muitos momentos, né, desse tipo, vamos dizer, de prisão doméstica, né, que vai sendo relatada pelas cartas, que é muita angústia, né, e vai enfatizando esse universo opressivo que a Clarice viveu, né, vivenciou nesses anos todos que a peça retrata, que são os anos de casamento. E esses longos 15 anos. Aí eu lembro de uma das cartas que fala do touro castrado, né? Que é como ela se sente. Então, isso está presente durante toda essa 1 hora, né, de espetáculo. E, através das cartas, o espectador vai entrando em contato com as reflexões dessa mulher, né? Então, conta a história, casou com um diplomata, logo a seguir, né, muito jovem, né, casou com esse diplomata, e logo a seguir viajou, viveu em diferentes países, viveu separada, né, das irmãs, dos amigos, num ambiente que ela considerava muito hostil e que ela chamou, em uma das cartas, de um mundo de representação. É um mundo muito superficial, muito falso, que ela não se via dentro desse contexto. Ela viveu anos de uma situação de dona de casa dentro de uma estrutura burguesa, que ela, nos seus escritos, ela vai contestar sempre essa situação. E todo momento, todo esse tempo, ela fala de solidão, de falta de comunicação com as pessoas que ela convive. Isso é muito forte. Eu acho que a encenação nos traz isso, né? Nos conta esses anos de vida da Clarice que muitos leitores talvez não conheçam, né? Porque eu até acredito que a maioria não conheça esse período da vida da Clarice, que está nas cartas, né, já publicadas, né, minhas queridas,
e nessa bela adaptação que a Estela fez. E ao mesmo tempo que ela fala dessa rejeição a essa vida artificial, ela fala do grande amor que ela tem, que ela sente pelas irmãs, também pela sobrinha, né, que está muito retratado nas cartas escolhidas, né, para a encenação, e também mais tarde vai aparecer esse grande amor nas cartas que ela fala dos seus filhos que ainda pequenos, né, na década de 50. E para nós, dá a dimensão de uma mulher muito amorosa, muito carinhosa, que muito cedo se viu privada, né, de viver isso mais intensamente. Então, ela vai viver num mundo que exige dela um comportamento completamente estranho para aquilo que ela ansiava. Acho que isso é uma das coisas assim que fica forte, né, que é importante para todo o desenvolvimento da encenação. Outra característica, né, da escrita, né, da Clarice, que eu acho que a encenação se utiliza muito bem, que é mesclar os momentos dramáticos, né, e às vezes de uma maneira intensamente lírica, com os momentos de humor e ironia. Isso funciona muito bem na encenação, e são escolhidas as cenas, então as atrizes falam de um problema que a Clarice teria com a fala, né, porque teria a língua presa, então existe uma brincadeira sobre isso. Depois tem também a questão que elas ficam durante o ensaio discutindo, quando foi, o ano que foi, ou a cidade onde aconteceu os acontecimentos, né? Então fica aquela briga, não, foi Nápoles, foi Florença, foi 45, foi 46, né? Isso eu acho assim também bem interessante, né? Como a encenação contemplou características da literatura da Clarice. Eu não sou nenhum Clarice, né? Eu sou um leitor dentro, né, do normal, né? Dentro das pessoas, né, que leem Clarice, né, sem se aprofundar num estudo, né, maior. Né? Numa das primeiras cenas, me chamou assim bem a atenção, a carta, né, que é falada pela Simone, que ela diz que a coisa que mais deseja no mundo mesmo, né, é a escrita, é escrever, muito mais que o amor. E eu acho que isso é o fio de todo o desenvolvimento da dramaturgia que a Estela criou, né? E que é o que leva à encenação. Então, durante todo o desenrolar das cenas, o espectador encontra essa mulher desesperada para não se afastar desse que é o seu maior desejo, que é escrever, que é escrita. E durante todo o tempo a gente vê, né, ou muitas vezes na encenação, a máquina de escrever, a Clarice tentando e não conseguindo dar forma para os seus pensamentos. Então está sempre presente essa exigência que era da Clarice em trabalhar a linguagem da escrita. Acho que uma das coisas muito interessantes da encenação é que a Estela colocou as atrizes quase
como se confrontando com esse material das cartas. Então, isso dá uma encenação dinâmica, e aí se utilizou de todos os elementos, né, que o teatro pode propiciar, né? Então, as projeções, os elementos cênicos, a trilha sonora, a luz, tudo isso vai envolvendo o espectador na história dessa, né, que a gente vai dizer, essa mulher escritora, que é a grande referência da nossa literatura. Então, vou falar, se vocês quiserem entrar aí, Estela, Simone, Marilene, tá? Eu vou ir falando, tá? Algumas coisas que eu anotei aqui. Então, vou falar de alguns recursos, né, que vocês utilizaram, que eu achei muito interessante. Por exemplo, tá? Quando tem aquele uso de um filme de época, eu imagino, né, que seja ali da erupção do Vesúvio, e a atriz está manipulando as pedras vulcânicas e fala dessa experiência de vida na cidade de Nápoles. E a gente lembra assim, a Clarice sempre procurou a essência das coisas. Eu acho muito interessante essa metáfora, porque nessa cena ela fala do calor que está contido na lava, mesmo depois de um tempo, não sei quanto tempo mais, né? Mas ali estava a coisa, ali estava a essência. Isso eu achei bem interessante, e aí se a gente vê as projeções, já leva para essa ideia. Clarice e a paixão dela pelo cinema. Ela assistia muitos filmes. Tem cartas que ela fala que assistia todos os dias, ela ia ao cinema. Então a gente pensa assim, muitas vezes é para passar o tempo mesmo, né? Mas muitas outras ela está buscando inspiração, como se isso fosse um oxigênio para a sua imaginação. Sim. Ai, obrigada. Tantas coisas, né? Enfim, quando a gente faz, a gente não imagina o que vai chegar, o que vai comunicar. Às vezes é bem mais até do que a gente imagina. Por exemplo, isso que você falou, né? Um calor de 4.000 graus e ainda está. A maneira como você leu isso é muito profunda, né? Muito bonita, realmente, assim, que fica lá, quer dizer, a essência, né? Mesmo que aparentemente não tem um vulcão ali, né? Um calor ainda da lava que está. Isso é muito clariciano. E essa cena também tem isso, né? Porque a Marilene está falando, né? Seja feliz, seja alegre, e tem só cena de destruição, as pessoas tentando, né? Se manter unidas, as famílias, recuperar o que podem. Então tem essa contradição também entre um desejo de querer ser feliz e uma realidade que não está proporcionando isso ainda, né? No caso da Clarice. E esse filme, na edição, não tem isso, mas ele termina, né? Que não pegou essa parte, mas ele termina com The End, como se fosse um cinema mesmo. Ele termina, tem os filminhos passando lá embaixo o tempinho, e é proposital mesmo, assim, né? Outra coisa também, né, enfim, né, que você apontou, essa questão da prisão do casamento, que realmente, né, desde a primeira obra, Perto do Coração Selvagem, né, a Joana é uma mulher que casa, mas que não consegue. E a Judith falou também aqui, né, no outro comentário dela também, né, nessa conversa, sobre, principalmente os contos, as personagens casadas na obra da Clarice, né, que o casamento é sempre uma... É sempre como se estreitasse os limites do que a mulher pode fazer, principalmente naquela época, e a Clarice sabia disso.
Então, tem essa coisa também, né? Que fala, mas ela escrevia mesmo com o movimento da casa, com os filhos. Não é. Quem tem filho sabe, gente. Ela escrevia de madrugada porque era o único momento que os filhos estavam dormindo. E ela tinha um momento de solidão para escrever também, porque senão ela escrevia o dia inteiro, ela escrevia a hora que, né, que viesse. Então, tem essa coisa realmente. Escrevia de manhãzinha. Os filhos estavam dormindo. O Paulo relata, né, assim, um relato lindo dele, que ele fala que sempre que ele escuta a chuva, ele lembra da mãe dele, porque ele acordava bem cedinho ainda com as teclas da máquina e sempre lembrava uma chuva na janela. E aí hoje ainda, enfim, né? Ela já morreu há muitos anos, mas que ele sempre lembrava disso, assim, a chuva batendo na janela, assim, sabe, naquele momento de vigília entre o despertar e o sono, ele se lembrava disso, que eram as teclas da máquina. E depois ela mesma fala, minha máquina de escrever no colo está na peça e escrevia, porque eu queria ficar perto dos meus filhos, né? Então era isso, mas e ela produziu bastante coisa lá fora, mas quando ela voltou, realmente, ela produziu muito mais, né? As grandes obras, assim mesmo, né? Mais, assim, a gente pode dizer. Mas que bom que isso passa, né? Essa, porque e foi mesmo assim, né? Assim, esse desejo de ser Clarice, né? Tanto que o espetáculo termina quando ela rompe mesmo e vem para o Brasil, que isso é uma coisa histórica que não está nas cartas. Nesse livro, pelo menos Minhas Queridas, não tem isso. Eu vou separar do Mauri, preciso voltar. Não tem isso. Isso é uma coisa que realmente depois ela vai falar, né? Mas porque ela não aguentava mais. E realmente é isso, porque ela precisava de liberdade, precisava fugir realmente disso. Ela ficou 7 anos em Washington. A gente tem um bicho aqui imenso na minha casa. Não é uma barata. Se fosse, eu ia achar muito clariciano. É um bicho que voa, não sei se é bom. Tudo bem, vamos lá. É próximo a barata. Não, não é. Tá lá no alto e eu tenho uma gata, ela tá assim, ó, atenta, um instante, né? A gente falou isso Mas, ontem um pouco lá com a Nádia. O que é, né? O que é que é tão. mas é o outro, Oi? é o outro, É o outro, é o é. outro. A gata tá presente, o bicho tá presente, que loucura, a gente fica assim. Enfim, mas é isso. Obrigada, viu, pelas suas impressões também. Eu vou falar aqui das tuas escolhas da trilha, tá? Eu achei bem A muito. trilha do Cérvulo Augusto. Sim, sim, mas é claro que é a escolha do grupo, né? E Sim. que o artista realizou de uma forma muito legal, né? Muito satisfatória. Eu vou falar de uma cena, né, que não tem a fala, né? E, que é a trilha do latido choroso do cachorro. Esse cachorro que a Clarice tinha, o Dilermando, né? Que ela precisou deixar na Itália, né, quando ela se mudou para a Suíça. E essa atitude de abandonar um ser querido, né, que ela nunca vai se perder. Né? Isso está presente, depois vai aparecer num conto dela, né, sobre isso, né, que é Uhum. o crime do professor de matemática, né, Acho. é isso, né? É. E nessa cena é emocionante, né? Fica só o choro do cachorro, né? Vai nos envolvendo assim completamente e nos remete, eu imagino, ao que a Clarice sentiu, né, naquele momento, né? Que ela abandonou esse esse ser tão querido, né? Isso é uma das cenas, né? Que a Sim. trilha, né, é muito importante na encenação. Outro exemplo seria a música judaica, que fala da paz, e onde as atrizes estão cada uma no canto do palco, né, sentada nas suas cadeiras, uma comeu um ovo, a outra tentou escrever e não conseguiu, né? É muito forte essa cena, né? Que a trilha, né?
preenche, né? E nos traz para nós um significado. Claro que para cada pessoa funciona de uma determinada maneira, né? Que seja uma linguagem fácil, né? Porque eu acho que tu trabalhou também com essa ideia que a Clarice traz, que são várias camadas de entendimento, né? Eu acho que isso, de uma maneira muito legal, né, isso, tu trabalhou. E aí, né, já que eu falei no ovo, né, que foi comido, vem essa questão do ovo, né, que é um dos principais símbolos, eu acho, presente na obra da Clarice, e que também colocou na encenação essa metáfora da existência, esse ovo, o que é o ovo? Simboliza o que é potencial, o germe da geração, o mistério da vida, tá? Então, está sempre presente, né? Tem desde daquele momento inicial, né? Que a Simone pega o ovo e fica falando, né? Sobre o que ela quer da vida, né? Essa questão que é uma das primeiras cenas, né, das primeiras cartas, que ela diz: a coisa mais importante no mundo, para mim, é escrever, mais que o amor. E ela está ali com o ovo. Tá? Então, nesse momento, né, que a gente fala, né, novamente, né, no ovo, o ovo é derrubado no chão, né, ele quebra, né, partido, o seu interior, a gente vê o interior do ovo, a clara, a gema, está mostrada, aí existe a iluminação, um pequeno foco de luz, que vai permanecer até o final, né, da cena. E é importante, porque nesse momento que quebra o ovo, as atrizes vão conversar e vão narrar que a Clarice decidiu partir, se separar do marido diplomata e que vai voltar para o Brasil com seus dois filhos. Isso eu achei bem interessante. Né? E Sim, sim, quer porque falar isso? não, não é. É isso, é exatamente isso. É muito interessante, né? Quando conversar com gente de teatro, né? Que pega os signos que foram usados, a encenação a partir da obra da Clarice, não fala só da obra, né? Que isso é uma outra coisa também. Então é bem legal, assim, porque já é um olhar, né, para a cena mesmo, que é específico, porque o ovo, principalmente no conto Amor, tem essa questão, né? É um invólucro muito sensível, né? A casca quebra. Depois, se a gema ainda parte, como voltar atrás? Algo que se partiu. Se partiu para sempre, não tem como recuperar. E acho que na obra da Clarice e nesse espetáculo está simbolizando isso também, né? Além de toda a outra simbologia que também, né, tem o conto O Ovo e a Galinha, né? Mas assim, realmente isso. Algo tinha se partido mesmo nela ali, no casamento, e não tinha como se recuperar mais, né? Não tinha. Então ela precisava voltar mesmo, né? E agora Berna, só voltando, né, que você comentou sobre o cachorro, Berna foi uma cidade muito difícil para ela se viciou em calmantes lá e tudo. Ela mesmo fala, enfim, né, numa carta assim, se ela tivesse um cachorro, talvez tivesse sido mais brando, né? A gente pensa. Era uma É companhia uma, assim é uma perfeita. das cenas, Estela, mais angustiante que tu colocou, ela falando dos calmantes, né? Que aquilo, comparando como se tivesse sido sufocada com um travesseiro, que impede ela de gritar, tá? É uma metáfora assim perfeita e muito forte de como a Clarice se sentia. Eu achei E estava em muito. Washington, né? Isso eu acho muito simbólico agora, porque é a família americana, né, gente? Eu estou em Washington, nos Estados Unidos da América,
tô lá numa casa legal, tenho meus 2 filhos, tenho as nurses, estou aqui feliz, brincando de ser feliz. E ela não estava. E ela não estava. Então, assim, claro que, né, ela tinha o Érico Veríssimo lá, a Mafalda, né, enfim, né, que era amiga dela, a mulher dele, que é essa Lalá, né, que ela fala é a Mafalda Veríssimo. Mas, mas ela realmente não estava, né? Então é muito angustiante mesmo, assim, né? Brincar de representar aquilo que ela já não cabia mais nesse papel, né? E o Mauri, o marido dela, sabia disso, sempre soube. A Nádia falou isso, ela fala nessa biografia dela, nessa carta que o Mauri manda para ela, é justamente isso, ele entende. Mas apesar de tudo, ele ainda queria ela. Ele ficou 7 anos tentando voltar com ela. E ela não podia, né? Foi uma escolha difícil, claro, para ela também. Imagino que não foi fácil, ainda mais naquela época, né? Ser uma mulher divorciada e tudo. Mas é uma questão mesmo do que nos alimenta, né? A gente tem muitos ovos dentro da gente, né? Como É, galinha, um parte, mas o outro tá lá, a gente não vai deixar o outro partir, não, né? Enfim, uma brincadeira. uma das coisas que eu achei interessante, lendo sobre a Clarice, que havia um momento, né, como diz uma das primeiras cartas, que ela não podia ter intimidade, porque ele queria ler tudo dela. Né? E mais adiante, ele não lia os contos ou não lia os romances. Né? É muito interessante isso. Na verdade, tem uma carta, a gente não colocou, mas ela fala assim, né, que ela deu um romance para ele ler, que foi acho que foi o Lustre, que é difícil, que é uma coisa assim, que ela escreve, ela fala, não sei para que serve isso, fiquei 3 anos, não cheguei a lugar nenhum, enfim, e ela fala, eu dei para o Mauri, ela contando lá era para eu acho que era para irmã mais velha, enfim, não sei. Ou para as duas, né? Ela falando assim: eu dei para ele ler, ele nem comentou, ele deve ter odiado. Porque ela dava, assim, para ele ler as coisas e ele sempre tecia comentários. Isso é algo que podia estar até também, né? Mas não. Mas aí ela fala: ele nem comentou. E você também, por favor, fale o que você quiser. Eu sei que eu não cheguei a nada com isso. Também tem essa coisa, assim, ela sabe que. Mas é romance, enfim, difícil, mas bem bonito, né? Mas já E, escrito nesse momento, terminado nesse momento. Gente, é um louva-a-Deus, viu? É um louva-a-Deus? Não. É é, aquele bichinho que vai na água, na piscina, sabe? Que tem aquelas duas. Uma Parece. libélula. É uma libélula. É isso, ela tava aqui, tá ali, gente, desculpa. Eu tô com a libélula aqui fechada. E as duas gatas, se eu tirar uma foto, ninguém acredita. Qual o significado da libélula, Paulo? Nunca apareceu isso aqui em casa, agora eu vou ter que saber esse significado. Porque é bem clariciano, né? As coisas aparecem não por acaso, tá, gente. Agora eu tá. vou ter que saber. Tem as asinhas assim, duas. É sorte. É sorte? Claro que é. A libélula é linda. Mas aqui, gente, não tem água para ela. Bom, tudo bem, voltamos. Eu acho Voltamos. que tem um aspecto legal, né? Como é que essas cartas também encontram a gente. Porque aí eu acho que é um encontro clariciano, porque a Estela fez essa estrutura e não tinha assim, Simone Marilene, não tinha isso. E aí isso vai se estabelecendo no jogo, conforme a gente vai indo para o ensaio, trabalhando no ensaio, inclusive essa divisão de texto conforme a necessidade do jogo. E aí eu acho que é uma coisa clariciana quando as cartas caem para a gente, né? Por exemplo, a carta do trabalho, para mim, chega no momento que eu estou refletindo muito sobre isso, né? Então, a frase que fica para mim é: eu não sei se eu quero descansar porque eu estou cansada ou se eu quero descansar para desistir. Né? É uma frase que quando eu li ali, eu falo, gente do céu, parece que a Clarice entrando para bater um papo comigo, sabe? E eu acho que essa primeira carta que você falou, quando eu peguei o livro para ler, né, Minhas Queridas, ela ficou gravada em mim, porque eu falei, nossa, ela fala assim, aquilo que você sabe, né, para a irmã, né,
Você sabe que isso é mais importante, é quase um segredo entre elas três, porque a gente sabe que as três escreveram, né, na vida, então parece que era uma coisa que elas compartilhavam. Então, e ela parece tão jovem, quando eu lia, assim, ela cantou para mim tão jovem, e depois quando a gente vai indo para as cartas de Berna, parece que ela caminhou mais do que a idade real dela. Parece que ali ela está carregando o mundo. Tem coisas que também não entraram e que até hoje ainda ficam na minha memória. É uma carta que ela diz que ela era um ano novo, estava muito frio, isso em Berna, e as mulheres dos outros diplomatas insistiram que ela se arrumasse, se vestisse para uma festa. E ela tinha acabado de ler uma carta das irmãs, e ela estava tão emocionada com isso, que mais nada interessava. Mas mesmo assim ela foi, se vestiu, se arrumou, e sentou na cadeira e dormiu na festa. E ela acorda só com os fogos de artifício. Depois ela ainda conta que tomou um tombo, então assim, e ficou com a roupa molhada de neve. Então parece assim um lugar tão desajustado, ela está tão desajustada no meio daquilo, que eu fiquei muito comovida, assim, né? Porque a gente às vezes fica nesses lugares tentando cumprir ritos, né, familiares, sociais, que nos pedem, né? Ainda mais mulher, tem que estar bonita, bem organizada, tem que, né? Eu achei deu vontade de pegar ela no colo quando eu li essa carta, sabe? Tanto que quando a Estela propõe que a gente escrevesse cartas para Clarice, a minha falava um pouco desse lugar. A gente acabou pondo, tirando do espetáculo, enfim. Eu acho que tem isso, sabe? Uma vontade de botar a Clarice no colo, que às vezes ela fala, ai, fica livre, mulher. Né? Porque tinha essa obrigatoriedade de estar lá. E eu acho que ela até se divertia em alguns momentos, que ela fala, né? Olha, eu faço tudo, eu tenho muito tato, eu conquisto as pessoas necessárias, né? Eu ouço, eu concordo com tudo, mas no fundo também tem, acho que essa dificuldade, mas eu acho curioso como as cartas nos encontram, né? Nos encontraram nesse trabalho. Acho que ela se sentiu sempre estranha ao mundo, né? Eu acho que é uma das características que estão nas cartas e estão em toda a literatura da Clarice, né? Todos os seus personagens, ela também, de alguma forma, sempre se sente estrangeiros, né? Na, isso está presente na encenação, né? Eu acho muito legal isso, né? E não está presente só na fala, né? Está presente no movimento das atrizes, na composição das imagens criadas. Uma das cenas, para mim, mais comoventes é a Clarice menina procurando se comunicar com a mãe doente através de um tipo de dança, de gestos de carinho, né? Achei muito, muito comovente essa cena. E acho que o teatro, a encenação que vocês criaram, trabalha muito com a metáfora, com o símbolo, né? Então, desde lá das cartas, né? As cartas do tarô, né? Quando vocês trabalham na cena ali, né? De pegar uma carta, né? Uma das atrizes escolhe uma das cartas, e isso nos leva depois vem as projeções, né, das cartas, né, na tela. E isso é uma das coisas que está presente, né, na literatura da Clarice, esse aspecto simbólico, né, porque ela era uma pessoa, né, pelo que a gente conhece da história, né, da Clarice, que procurava videntes, procurava cartomantes, estão presentes nos seus textos, né, um dos textos mais conhecidos, que é a Hora da Estrela,
tem toda aquela personagem, né, da cartomante, né, que é um dos últimos livros dela. E também como vocês trabalham, né, na cena a seguir, né, com a flutuação, né, as atrizes quase flutuando, e vão falando os diferentes lugares que ela passou, né, até chegar à Itália, e ficam falando de lugares com ares místicos, né, e para descrever, por exemplo, o deserto do Saara. E esse é um outro aspecto, né, que acompanhou a literatura, né, da Clarice, que é essa visão de mundo que a gente pode chamar de mística. E uma das cenas, assim, para mim, muito comovente, é a utilização da linguagem ritual, onde as atrizes, né, vão contar a história da família da Clarice. São refugiados, judeus dentro do Brasil, e porque isso nos traz para uma ideia, né, que talvez a literatura da Clarice vai trazer sempre consigo esse sentimento, né, de perseguição, exílio, esse desespero, essa ânsia de salvação que acompanha a história do povo judeu em todas as épocas. E essa cena que elas vão contando, quem é a família, vão colocando os pequenos quadros, com as fotos, cada uma das pessoas desse núcleo familiar, isso é extremamente emocionante. E vão acendendo candelabro judaico, vão terminar comungando com uma taça de vinho. É uma das cenas que mais me tocaram, né? E no final, né, da cena tem a frase que o pai teria dito para Clarice: escreva sobre um homem que em um certo ponto da vida se perdeu. E me parece que em todos os escritos da Clarice sempre isso está presente, né? Parece que ela sempre de alguma maneira perseguiu essa ideia. Isso também foi, eu acho, importante, né? Que a encenação escolheu um trecho de uma das cartas onde a Clarice, onde aparece esse preconceito, essa perseguição aos judeus, na carta onde ela se confronta com um diplomata antissemita que diz que conhece os judeus pelo cheiro. Achei assim muito interessante, né, que isso estivesse, né, dentro desse recorte das cartas. Maravilha, porque assim, a Clarice, ela é muito, sempre foi, né, muito irônica. A obra dela também tem esse humor, dessa ironia, mas ela não trata de temas, como eu vou dizer, singelos. Ela não está falando de banalidade, né? Ela sempre está falando de coisas muito profundas do ser humano. Por isso que vai ser sempre eterna, né? E por isso que comunica tão bem em todos os países, né? A Nádia mesmo falou que tem 190 países que ela foi traduzida, enfim, né? Tem um monte de coisa. Então, assim, realmente ela trata de temas realmente muito profundos. Não é todo mundo que está preparado para ler a obra dela ou que quer isso, né? Porque, né, não é uma historinha, então é sempre muito isso, assim, vem de um lugar realmente de perdição, de não lugar, né, né, o próprio nascimento dela, já nasceu em Passagem, chegou para o Brasil, claro que ela fala, eu sou brasileira, né, eu amo essa terra, mas
tem uma ancestralidade ali, né, muito pesada. Eu não sei em qual livro, mas ela fala, eu acho que é numa aprendizagem ou Livro dos Prazeres, que ela fala, eu venho de uma pesada ancestralidade. Isso ela vem mesmo, né? Talvez ela tenha resgatado um pouco de tudo isso, né? Um pai que também não conseguiu ter a vida que merecia por conta da guerra, né? A mãe que também teve essa doença, enfim, são muitas coisas. Então, né? E a literatura, ela queria escrever por quê? Porque ela queria entender tudo isso e sentir até o último fio tudo isso e colocar isso numa maneira de expressão artística. Então, não é qualquer literatura, né? De historinhas e contos e crônicas. Sempre tem um negócio muito ali, uma camada muito profunda, que talvez a gente capte, às vezes não, às vezes capte e já se perca, né? A paixão segundo Jagá mesmo. Tem coisas que eu falo, gente, eu não entendo do que ela está falando, e no segundo seguinte eu já entendo e falo, é um espanto, e daí, né, parece que você está sempre tentando captar ali e entrar, né, mesmo profundamente na obra. Isso que bom que também passou um pouco disso, né, desse lugar da onde vem tudo, né. Acho que sim, Estela, essa questão da experiência, né, é muito, muito importante, né, na escrita da Clarice, e eu acho que vocês conseguiram comunicar muito bem na encenação. E o trabalho das atrizes, né, quero falar assim rapidamente, para terminar o nosso tempo, né, de dois monólogos assim comoventes para mim, né, que é a Marilene falando a carta sobre a sobrinha, né, da Clarice, que é falar para a Tânia, né, a irmã, né, pedindo para essa mãe que ela deixe a menina estudar a dança. E é muito legal porque tem todo tempo esse meta-teatro, né? Então, a atriz, e ela diz, me ajuda. Né? Então, é a atriz pedindo ajuda, é a Clarice pedindo ajuda. Achei muito interessante. E imagina, né? Pedir, né, para essa menina poder, né, estudar dança, né, o preconceito, né, da sociedade com o artista, né, que existe até hoje. Imagina naquela época, né, ainda mais sendo uma menina, uma mulher, né, e ao mesmo tempo, né, a continuação dessa carta fala se a Clarice se questionando se ela é ou não uma escritora. E outro monólogo, né, que para mim me tocou profundamente, da Simone, quando ela fala do trabalho exaustivo de compor um texto, né, a exigência que a Clarice tinha consigo mesma, né, esse processo penoso da escrita, né, o processo criativo como algo muito difícil, né, e que ela mesma compara com a dureza, né, de quebrar pedras. E quero citar o figurino, né, que eu falei anteriormente, que muito interessante esses roupões que tem na barra uma frase bordada onde tu fica todo o tempo querendo desvendar qual é o que está escrito ali. Isso é muito interessante. E a carta final, né? Final da encenação do espetáculo, a carta da Marilene para Clarice, né? Extremamente profunda e emociona muito, certamente. A gente fica até em silêncio, né, escutando tudo isso. Obrigada. Nossa, obrigada. Poxa, Paulinho, que análise linda que você fez do espetáculo.
de toda a construção, o processo todo, né? Eu acho que elas foram muito felizes. Eu me emociono muito também com aquela cena da família judaica, a cena que ela está na cadeira, tentando fazer a mãe sorrir, enfim, aqueles são momentos muito, muito bonitos que eu gosto muito também. A carta da Marilene no final, enfim, esse espetáculo me emociona muito. Sempre que eu assisto, eu fico muito emocionado. Um dia a gente vai voltar com a temporada presencial. Quem sabe a gente vai a Porto Alegre para você assistir ao vivo e a cores, né? Enfim, a gente quer agradecer muito a sua... Mentir para vocês, olha aqui, a Oi. libélula. Eu saí Que legal, é linda. foto. Linda. Embaçada. Tem uma cultura Mariposa antiga norte-americana que tinha a libélula como símbolo de verdades ocultas. E tem uma música do Maná, eu não sei se vocês conhecem, não sei se Paulinho conhece, Mariposa de Amor, do Maná, uma banda mexicana. Ai, Mariposa de Amor. É mariposa, a gente chamava de mariposa. É legal. Gente, eu quero agradecer ao público que está aqui com a gente esse tempo todo. Muito obrigado. Muito obrigado ao Paulo. É uma pena que a gente está terminando essa temporada. Foi uma experiência, para esse espetáculo, quase que uma experiência nova. A gente tinha tido uma outra lá em agosto, mas essa foi com mais tempo de trabalho, de preparação, de planejamento, enfim. Seria muito bacana a gente voltar com outra temporada. Reiterando aqui os agradecimentos à Companhia Antropofágica, ao Tiago. Quem sabe, Paulinho, se você tiver uns minutinhos, a gente possa falar depois dos créditos que vão subir, a gente possa trocar uma conversa também com o Tiago Vasconcelos, que é o diretor da filmagem, tá? E quem quiser, reitero, quem quiser fazer essa colaboração e puder, para o Fundo Marlene Collet, agradecer a Jennifer, ao Mauro, ao Fernando Mafia, né? E parabéns ao Paulo e a Terreira da Tribo, e nós aqui outra vez, que eu tive a honra e a satisfação de ver nascer nos idos de 78, né, Paulinho? Eu acho que eu vi um dos primeiros espetáculos da Terreira da Tribo, lá na Ramiro Barcelos, lá embaixo. Foi muito, muito bacana. Eu sou gaúcho também, para quem não sabe. Enfim. E quando vocês vierem para São Paulo com outro espetáculo, né, presencial, quero estar na plateia, aplaudindo na primeira fila, viu, Paulo? Terá esse momento, terá. Terá. Terá esse momento. Quero muito vê-lo pessoalmente, conhecê-lo e apreciar o trabalho, né, desse grupo lindo que vocês têm, realmente. Mas vou ver também online. O que vocês fizerem online também, a gente vai ver. Então a gente pode aproveitar aqui. Quem quiser saber um pouco mais da Terreira da Tribo, no YouTube, bota lá Tribo de Atuadores, olha nós aqui outra vez. Tem lives com elaboração de figurinos, muita coisa da Terreira da Tribo, é um grupo maravilhoso. Vocês foram à Alemanha, foram à Europa, né, Paulinho, algumas vezes, né? Um espetáculo. Não, na realidade, várias vezes a gente ficou de ir, mas só foi uma vez, a Portugal. Nós só Portugal. Uma apresentação. Outros momentos acabou nunca dando. Não aconteceu. É muita gente também, né? Não aconteceu. Isso, Sempre é um grupo que envolve muitas pessoas. A gente já foi aqui na América, foi a Cuba, Chile, Argentina, Uruguai. Na Europa a gente foi a Portugal. Até Portugal. Mas na volta vocês vão à Alemanha. Quem sabe com o Meyerhold, né? Sim, quem sabe. Uma produção um pouco... tem menos gente, enfim.
Então é isso, Paulo. E se você tiver um minutinho, a gente pode trocar uma palavrinha sempre no final dos créditos, a gente troca uma palavrinha se você tiver tempo, bem rapidinho. Tá bom, gente? Muito obrigado. Parabéns, meninas, pela temporada, Estela. Obrigada pela presença. Obrigada a todos, obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Obrigado, beijo a Estela, Marilene, Simone, João. Tchau, até mais, gente. Tchau, gente. Obrigado. Mais. Valeu.